O Cena 1 Especial vem reforçar o compromisso da Procinema e do Polo de Cinema do Paraná na luta pela melhoria e pelo avanço do segmento do audiovisual brasileiro e na luta pela cultura nacional. Aí, pessoal, vem novidades do Polo de Cinema do Paraná. Gravando! Paralelo a todo o trabalho implementado na concretização do Polo de Cinema, este Cena 1 retrata a batalha pela derrubada do veto às leis Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc II. Leis que valorizam a cultura brasileira e representam um novo horizonte para os segmentos que mais sofreram com a pandemia. Nessa jornada você é nosso convidado. O destino é Brasília. Nos últimos 40 dias, a diretoria do Polo de Cinema do Paraná esteve presencialmente em Brasília por várias oportunidades, acompanhando as discussões da Comissão de Cultura da Câmara e fazendo contato direto com parlamentares de todo o espectro político na busca de consenso para a derrubada dos vetos às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Uma luta pela cultura brasileira. Precisamos fomentar a cultura em todo o país. A cultura traz alma, traz vida, e a cultura traz emprego e traz renda. E a cultura é a digital de um povo. Um povo não sabe de onde veio, nem onde está e nem onde quer chegar, se não tiver a sua cultura. Eu diria que a Lei Paulo Gustavo é muito importante para a nossa cultura brasileira. Quero primeiro reconhecer a importância de vocês estarem aqui mobilizados, em Brasília, e também fazendo esse trabalho pela internet, nas redes sociais. É assim que a gente consegue, mesmo estando em minoria, formar uma maioria aqui para fazer avançar temas importantes no Brasil, como é o apoio ao setor cultural, de eventos. Nós estamos com um desemprego enorme no setor cultural, os técnicos, os artistas, todos os criadores. A nossa cadeia produtiva está muito prejudicada. É muito triste, num certo sentido, a gente está tendo que reiterar a importância da cultura, algo que deveria ser cuidado em primeira mão, assim como a educação, assim como a saúde. Ah, sim, esse trabalho é um trabalho intenso. Aliás, aqui recebo o José Carlos Padilha e toda essa equipe do Polo do Cinema, preocupado com a cultura brasileira, sabendo dos números que isso importa para nós, não só na geração de emprego, mas também para a economia. A cultura é uma política de Estado. Ela foi constitucionalmente elevada. Ela está nessa categoria. Então, esse consenso que se buscou na Constituição, ele precisa ser respeitado. Vocês sabem que aquilo que os mobiliza nesse momento, que é a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, que o deputado já disse, foram projetos que tiveram muito entusiasmo no Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, com uma aprovação muito ampla. Portanto, houve uma manifestação do Legislativo favorável ao mérito do que ali está. A Lei Paulo Gustavo, que tem uma predominância de recursos para o setor do audiovisual, e a Lei Aldir Blanc, que alcança uma diversidade maior, uma abrangência maior. São leis constitucionais, leis que indicam o orçamento, leis que neste momento, do Brasil que passou por uma pandemia, do Brasil que precisa reestruturar suas políticas, leis que darão vida em todos os cantos deste país aos fazedores de cultura. Esta lei já é uma conquista do setor cultural, porque vem do Fundo Nacional de Cultura. Como este governo não quis executar o fundo, nós estamos transferindo para os estados e municípios aplicarem. E tem uma questão fundamental, que além de socorrer a cultura, ela também impacta na economia local. A indústria cultural do país é a quinta maior indústria de arrecadação e contribuição para o PIB nacional. Ela gera, antes da pandemia, cerca de 30 bilhões ao ano. Cinema no Brasil, audiovisuais, essa cultura como um todo, movimenta mais de 5 milhões de pessoas. Dão emprego a essas pessoas. A origem dos recursos, nós fomos bastante claros, deputada Jandira, quando colocamos recursos oriundos de loterias federais,
recursos oriundos da CID dos jogos, já foi aprovado na Câmara e logo deverá ser aprovado no Senado também, que vai trazer talvez até mais recursos do que a gente está prevendo na Lei Aldir Blanc para a cultura. Existem apenas 2 dias que a gente não pode fazer nada. É o ontem e o amanhã. A gente tem que fazer no hoje. É só o hoje. Então é o hoje. Se não pudermos fazer hoje, quarta-feira, derrubamos na quinta ou derrubamos na quarta-feira da semana que vem. Mas quem tem fome tem pressa e a pressa é hoje. Eu acho que a gente tem que fazer, como disse o José Padilha, é hoje, né? É hoje que nós estamos precisando desses recursos, porque eles devem ser consumidos também este ano ainda. A gente tem fome de beleza, a gente tem fome de justiça, a gente tem fome de afeto, a gente tem fome de liberdade, e as expressões culturais nos ajudam a saciar estas fomes. Por isso, penso que a pressão maior nesse momento é colocar para votar. Acho que está maduro a derrubada do veto. Nós queremos agora investimento no presente, no hoje, mas também no futuro. Que cada centavo investido em cultura significa a certeza de que vai ter um jovem, vai ter um cidadão brasileiro atuante, dando o direito para que outras pessoas possam ser felizes, expressar a sua arte, mas também uma perspectiva de futuro. Portanto, convocamos e pedimos aos parlamentares, senadores e deputados que derrubem o veto e ao povo brasileiro que vá nas redes, se manifestem em favor da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Fundamental é o seguinte: manter a mobilização e a pressão. Só com a pressão e com a mobilização a gente consegue derrubar o veto. Por isso que o trabalho de mobilização nesse momento, Padilha, ele é fundamental com os parlamentares de cada estado. Até porque, quando nós começamos a discutir Aldir Blanc, lá atrás, eu disse já para o Fabiano, como secretário, que nós devemos muito isso. Só nós aqui, nós não teríamos conseguido. Foi a mobilização que vocês fizeram, até para ganhar. Eu, que já disse para o Fabiano, sabe o que eu faço no meu estado do Ceará, eu passei a ver a cultura de forma diferente, porque vocês me ganharam para a causa. Estão aqui pronto para votar, estamos prontos para acompanhar a decisão desse grupo importante de apoio aqui à cultura nacional. Pela derrubada dos vetos, nós temos que investir na cultura, nos produtores culturais, investir na diversidade brasileira, e esses vetos, eles não são corretos, eles atentam contra aquilo que nós mais pregamos, que é a educação, pela difusão da informação, do conhecimento da cultura. Então, pode contar comigo pela derrubada. Os últimos 2 anos foram anos muito difíceis para o nosso país e para vários setores econômicos e sociais do Brasil. Além do mérito para a cultura, estes projetos salvam muitas vidas, porque injetar recursos financeiros na base onde as pessoas buscam realmente realizar o seu fazer cultural significa também mover a economia virtuosamente. E esse, sem sombra de dúvida, é um compromisso da bancada do PSDB. Nós vamos trabalhar na sessão do Congresso Nacional pela derrubada desses 2 vetos em favor da cultura brasileira. Nesse momento, com a conjuntura que estamos vivendo, estou confiante que os 2 vetos serão derrubados. Nós vamos trabalhar para a derrubada do veto no dia de amanhã, ok? Pode contar comigo. Deputado, muito obrigado. Podemos esperar que assim que estiver na pauta, o Congresso deve se reunir nos próximos dias. Vocês podem contar com a bancada de solidariedade, não só com o meu voto, mas também com a bancada de solidariedade e todo o nosso esforço para derrubar esse veto, para que a gente possa ter liberdade aí na área da cultura. Conte conosco. E que é importante ter um apoio popular do povo para pressionar deputados e senadores para derrubar. Acho que toda a nossa bancada, sem exceção, é pela derrubada dos vetos. Para a gente que é da cultura, hoje é um dia muito importante. Essas 2 leis, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, elas vão prover incentivos para a cultura que são muito necessários. Eu queria lembrar para vocês que nenhum evento bonito acontece sem a gente da graxa. É nosso dever derrubar esses vetos. Esse é um compromisso que eu já assumi publicamente e reafirmo aqui. É uma necessidade política derrubar os vetos da Aldir Blanc e da Paulo Gustavo. É garantir recursos que são básicos para a manutenção de atividades culturais em todo o Brasil, num setor que foi tão prejudicado. Estou aqui justamente para
mostrar o meu voto pela derrubada dos vetos 18 e 20, que é justamente para que nós possamos ter investimentos na nossa economia e valorizar a nossa cultura. Então, certamente aqui na Câmara na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, nós vamos corrigir este grande erro e apoiar a cultura brasileira. A cultura é uma economia pujante, é uma economia que sustenta a vida de muitos brasileiros e brasileiras que sofreram muito no período da pandemia e que precisam dessa política pública para retomar sua atividade. Além da vida de quem vive economicamente da cultura, não há prosperidade num país que não investe, que valoriza a cultura. Então eu votarei pela derrubada dos 2 vetos. Eu acho muito importante que a gente derrube esses vetos, eu acho importante que o Congresso Nacional dê uma demonstração cabal de apoio à cultura, de apoio à arte e de valorização dos profissionais da cadeia produtiva que nesse momento estão sofrendo muito. É uma questão de honra, é uma questão de respeito à soberania do povo brasileiro, da cultura brasileira como condição daquilo que nos afirma como nação, como povo e como história. Vamos derrubar esse veto e vamos repetir aquilo que a Casa decidiu, a Casa do Povo, que é uma lei que assegura recursos e dá sustentabilidade à política de cultura em nosso país. Sem a sua ajuda, a gente não teria aprovado as leis aqui. Na luta pela derrubada dos vetos, o grupo formado por artistas, gestores de cultura de várias partes do Brasil e dezenas de entidades se reuniram com os presidentes das casas legislativas buscando apoio, além de mostrar união e força. Essa Uderlank que você foi da Terminândia, ela garantiu, não é, uma inclusão digital importante. Nós vimos também que há muita exclusão digital, que há também uma deficiência em formação de projetos de determinadas áreas de linguagens culturais. Mas foi uma capilaridade gigante, o dinheiro chegou, você não tem notícia de corrupção, você tem uma chegada de recurso na ponta para os fazedores de cultura, fortalecimento dos conselhos, quer dizer, foi um negócio extraordinário. O trabalho, a dedicação e o engajamento desse grupo fez a diferença, mostrando à classe política a importância da cultura e dessa valorosa indústria criativa para o país. A gente fica muito feliz, deputada Jandira, a gente vem há muitos anos acompanhando as pautas aqui dessa Comissão de Cultura. Então, isso eu acho que é reflexo de que quanto que o tema da cultura cada vez mais vem ocupando um lugar de relevância aqui nesse parlamento e na pauta do país, né, no projeto do país. Nós estamos em comitiva aqui, novamente, a Brasília pela derrubada dos vetos. Ao meu lado está aqui a Beatriz Araújo, secretária do Rio Grande do Sul. Tem a representante de Minas Gerais aqui, secretário do Amazonas, a Daniele, secretária do Rio, me disse que está chegando hoje à tarde. O Apolo do Amazonas também está chegando, então os secretários municipais novamente aqui. A complementaridade das duas pautas, né? O quanto é importante a aprovação da Paulo Gustavo e o quanto é importante a aprovação da Lei Aldir Blanc II, para que a gente possa voltar, se possível, com a derrubada desses 2 vetos, Jandira, para que elas pavimentem a retomada do setor. O Polo de Cinema foi uma das únicas representantes presenciais do Paraná e uma das mais ativas entidades no trabalho pela derrubada do veto. Com a vitória, a cultura e o país ganham 3,8 bilhões com a Lei Paulo Gustavo e mais 3 bilhões com a Lei Aldir Blanc II. Viva a cultura brasileira! Atenção, agora vota-se veto 60, a Lei Paulo Gustavo. Vetos 18 e 22 de 2022. É emocionante, é emocionante. Em votação no Senado Federal, os vetos com acordo pela rejeição. Essa vitória é de todos nós, essa vitória é do país inteiro, não é somente do setor cultural. Eu espero que as pessoas entendam isso, porque a gente que está aqui, a gente percebe o quanto é importante essa injeção de esperança.
Mas sabe qual é o meu maior presente? Era ser convidada para filmar o Paraná. O polo de cinema do Paraná, que será grande, que será forte, que empregará muita gente e que vai fazer essa economia rodar. E é isso que eu desejo a vocês. Vida longa ao polo de cinema.